Este tema, a avaliação de testes diagnósticos ou a tecnologia diagnóstica, é toda uma área muito ampla. A gente, primeiro, pelo que a gente pode chegar a considerar um teste diagnóstico. E segundo, por todas as dimensões ou todas as abordagens que poderiam ser pertinentes para avaliar esse teste diagnóstico, essa tecnologia diagnóstica. O teste diagnóstico pode ser algo tão simples como uma pergunta, como perguntar para a pessoa, ou para uma mãe, seu filho está comendo bem? E a resposta dela vai ter uma validade para avaliar diferentes coisas, né, da criança. Uma pergunta por um sintoma pode ser considerado como um teste para ver a probabilidade, para considerar a probabilidade de alguma doença acontecer. Em geral, um questionário e uma avaliação clínica médica que combina, que mistura diferentes elementos de perguntas, de avaliações, pode ser visto como um teste diagnóstico que acaba em uma impressão diagnóstica médica, né, que se resume nisso, e essa impressão, ou esse diagnóstico clínico inicial, tem sua validade também, tem sua sensibilidade, sua especificidade, seus valores preditivos para diagnosticar uma ou outra doença, né? Para descartá-la também. Então, o conceito de teste diagnóstico é muito amplo. Até pode ser extrapolado a outras coisas e tem analogias também com outros assuntos. Por exemplo, o fato de você querer saber se existe uma associação, né, isso poderia ser visto como uma questão de um desafio de um teste diagnóstico, onde, através de um estudo epidemiológico, você quer dar vamos chamar um diagnóstico, de se existe ou não existe uma associação. E esse diagnóstico também tem seu erro. Por isso, algumas pessoas fazem analogia, por exemplo, no conceito de poder, em um estudo epidemiológico, e a sensibilidade do estudo para identificar associações que realmente existem. Então, existem também analogias então, aplicáveis, em geral, às pesquisas epidemiológicas, por isso é um tema muito apaixonante, muito interessante. Bom, quando a gente fala de avaliação do teste diagnóstico, a gente talvez está acostumado a escutar, basicamente, da validade de critério, né, que tem a ver com sensibilidade, especificidade, valores preditivos, né? Talvez a mais famosa, mas existem várias coisas que poderiam ser avaliadas no teste diagnóstico, também dependendo das características desse teste, né? Em termos gerais, podemos dividir a avaliação de um teste em duas grandes dimensões. Uma, a reprodutibilidade, e outra, a validade como tal, né? Uma como validade mesmo. Quando a gente fala de reprodutibilidade, a gente quer saber que tão consistente é o resultado de uma prova. Por exemplo, se você está avaliando, está fazendo uma medição, você quer que, se é através de um questionário, você quer que todas as perguntas façam sentido entre elas, que estejam apontando para a mesma direção, né? Então, por exemplo, existe uma forma de avaliar que a avaliação, ou a estimação da consistência interna, que é aplicada principalmente em questionários, onde várias perguntas estão focadas em algum assunto. Por exemplo, estado de ânimo, né?
Você pode perguntar para as pessoas se, por exemplo, têm estado tristes, se estão se alimentando bem, se estão dormindo bem, uma série de questões que podem ser medidas indiretas do estado de ânimo, e através de alguns procedimentos estatísticos é possível estabelecer que tanto essas respostas em uma população estão relacionadas entre elas. Né? Aí existe uma medida estatística, o alfa de Cronbach, que é uma medida que determina que tantos itens do questionário estão relacionados entre eles. Se existe uma boa relação, o que a gente pode deduzir é que estão apontando para o mesmo lado, né? Agora, até aí a gente não sabe se estão indo na direção que a gente quer, mas pelo menos todos estão apontando para o mesmo destino, né? Isso que a gente pode falar quando existe uma boa consistência, né? Que entre os itens estão correlacionados. Outra forma de avaliar a reprodutibilidade tem a ver com o que se conhece como confiabilidade ou propriamente dita reprodutibilidade. Quando a gente fala reprodutibilidade, se refere mais a esta avaliação, que tem a ver com obter o mesmo resultado quando avaliado em diferentes momentos, seja pelo mesmo observador ou seja por outros observadores, né? Então, aí a gente vê na literatura que pode existir uma reprodutibilidade intra-observador, quando a mesma pessoa faz o mesmo teste mais de uma vez, a gente espera que tenha o mesmo resultado, a maioria das vezes, pelo menos. E quando existe uma avaliação intra-observador, quando existe mais de uma pessoa avaliando, e também dá para ter medidas dessa reprodutibilidade ou confiabilidade, né? Nesses dois casos, a gente fala de que tanto o resultado é consistente, reproduzível, está indo no mesmo sentido. Não necessariamente indica que está indo no sentido certo, né? Esse já é um assunto da validade. Quando a gente fala de avaliação da validade, propriamente dita, então tem pelo menos três formas ou três dimensões de avaliação, né? Uma é conhecida como validade facial ou de conteúdo, que se refere principalmente em questionários que especialistas numa matéria avaliem um questionário e verifiquem se no critério deles está sendo avaliado realmente o que se pretende. Quer dizer, é algo um pouco pode ser sujeito à subjetividade, né? Mas se espera que esse critério os especialistas indique quando existe quando existe uma correspondência entre o que está sendo perguntado no questionário e o que se pretende medir, né? Existe outra validade chamada de construto, que quando não existe, também se aplica muito a questionários, quando não existe uma medida direta daquilo que a gente quer medir, podemos avaliar se existe uma variável que chama uma variável latente, que ao redor da qual estariam variando as outras variáveis avaliadas dentro do questionário. Vou tentar explicar isso. Existe alguma forma de medir diretamente um sentimento? Medir a amizade? Medir o amor diretamente? Eu acho que não, né? Mas a gente avalia essas variáveis que a gente chama latentes através de suas manifestações. Então, por exemplo, em relação vamos pensar a ansiedade, né?
A gente pode avaliar que tanto uma pessoa está ansiosa dependendo de alguns comportamentos, algumas variáveis cardiovasculares, algumas reações autonômicas. Quando analisadas, por exemplo, com análise de componentes principais, que é uma estratégia estatística, é possível identificar que algumas variáveis estão indo em algumas direções. Existe, por exemplo, uma variação conjunta, que a pessoa que está que manifesta mais estresse também no coração está se acelerando mais, a pressão está se acelerando mais, e ao contrário, quanto menos, menos. Então, é possível identificar como um eixo, né, um resultado predito por essas variáveis, que seria o que se conhece como uma variável latente. E os pesquisadores podem atribuir um nome a esse fator, que chamam assim, a esse fator, essa variável latente, por exemplo, o nível de ansiedade, né? Em outro tipo de estudos, e a gente está avaliando manifestações de carinho, de afeto, etc., poderia criar um eixo que a gente pode chamar um eixo de amizade, de carinho, de amor, sei lá. São variáveis que não é possível avaliar diretamente. Então, não tem como medir o amor, mas a gente pode ter ideia da sua existência através das suas manifestações. Bom, finalmente, existe a validade de critério. A validade de critério, na qual vou fazer ênfase nessa aula, se refere a avaliar essa correspondência, a correspondência entre meu resultado do teste e um padrão ouro, um gold standard, né? Que a gente vai assumir ou assume que é a verdade. Né? E tem várias medidas para descrever essa correspondência, incluindo sensibilidade, especificidade, valores preditivos, que a gente vai fazer ênfase nessa aula. Então, só para... vou falar um pouquinho da confiabilidade e vou falar um pouco mais da validade de critério, principalmente. Então, para resumir, a confiabilidade é a capacidade de fornecer os mesmos resultados quando o teste for repetido. A validade é a capacidade de um teste, de indicar quais indivíduos possuem uma condição de interesse, uma doença, e quais não a possuem. Né? Ou, em outras palavras, é a capacidade de medir corretamente aquilo que se propõe medir. Entre as medidas de confiabilidade, existe a percentagem de acordo. Que, por exemplo, aqui temos nesta tabela, imaginem dois observadores, observador 1, observador 2, que avaliam que pessoa, segundo o critério deles, está normal ou tem alguma doença. Em alguns casos, os dois concordam que as pessoas estão normais, em outros concordam que estão anormais, ou que tem algum problema. E em alguns existe discordância aqui, um fala que está normal, outro que está normal, etc. Uma forma bem simples de avaliar isso é a percentagem de acordo. Simplesmente pegar 147 mais 62 e dividir pelo total. Essa é a percentagem de acordo. Né? Mas, mesmo um relógio parado, quebrado, vai dar a hora certa 2 vezes por dia, né? Vocês já ouviram falar disso? Sim, às vezes as pessoas concordam por acaso, isso é esperado. De fato, se os dois falassem que a metade está normal e a metade está normal, assim de forma aleatória, a gente esperaria que concordassem, assim, ficasse aqui 25% normal, 25% os dois anormal, 25% discordaram
aqui, entre 5 lá. Então, uma concordância esperada por o acaso, né, nessa situação que eu mencionei, poderia ser de 50%, né? Agora, se só 20%, os dois, por acaso, estão 20% normal e 80% normal, aí vai ser uma distribuição diferente, talvez vão acertar por acaso ainda mais, né? Que vocês podem até fazer algumas simulações para ver como se comportariam essas distribuições de acertos por acaso, né? Então, já estou falando de um conceito que é o acordo por acaso, né? Que é algo a ser levado em consideração. Então, existe um indicador que se chama o índice kappa de Cohen, que calcula a proporção da concordância entre observadores, tirando ou controlando pelo acaso, né? Seria a proporção de concordância entre o que não seria esperado por acaso. Como é que isso acontece? Existe um cálculo, é possível calcular quanto é esperado por acaso. Por exemplo, mentalmente agora, eu fiz contas que se os dois se os dois falam que a metade estão doentes, por acaso, poderiam acertar 50%, que ficaria 25, 25, 25, 25. Então, acertaria dessa forma por acaso. Então, dá para calcular essa proporção de acertos esperados por acaso. Aí, o que a gente faz para calcular o kappa é simplesmente subtrair, né, a proporção observada, aquela esperada por acaso, dividido por 1 menos a proporção esperada por acaso. Então, esse kappa acaba sendo essa proporção de concordância dentro ou entre o que não seria esperado por acaso, né? É uma medida bem interessante. Eu anexei uma leitura explicando um pouco mais isso, né? É mais importante que vocês conheçam que existem essas medidas para ver a reprodutibilidade de um teste diagnóstico, tá? Agora, hoje vamos fazer ênfase na validade de critério, né? Particularmente essas medidas, sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e negativos, né? Então, o que é a sensibilidade? A sensibilidade é a capacidade de um teste de identificar corretamente aqueles que possuem a doença, né? Então, se você aplica um teste em 200 pessoas com a doença e 150 positivos, então a sensibilidade será 150 dividido por 200, 75%. Essa é a sensibilidade, né? Agora, a especificidade é a capacidade do teste de identificar corretamente aqueles que não possuem a doença. Aí, nesse caso, a gente calcula a especificidade entre pessoas que não têm a doença. Então, a gente pode ir e procurar amostras ou pessoas que não têm a doença e aplica o teste, e a quantidade de negativos dentro desse grupo sem a doença é a especificidade. Então, se eu aplicar o teste em 200 pessoas e 180 dá negativo, então a especificidade será 180 a 200, quer dizer, 90%, né? Essa é a especificidade. Em geral, para organizar as ideias, a gente utiliza novamente a nossa querida tabela de 2x2, né, a tabela de contingência, e distribui as observações entre verdadeiros positivos, que são os doentes com teste positivo,
falsos negativos, que são doentes que deram negativo, falsos positivos, que são pessoas sadias que eram positivos, e verdadeiros negativos, que são os negativos sadios, né? Então, a sensibilidade seria basicamente isso, né? Verdadeiros positivos dividido pelo total de doentes, BP mais FN, e a especificidade seriam os verdadeiros negativos sobre o total de pessoas sem a doença, VN mais FP. Aqui um exemplo que dá para fazer de cabeça. Em uma amostra de 1.000 pessoas, 100 delas têm a doença, 80 terão positivos nos doentes, então a sensibilidade 80 de 100, 80%, né? E a especificidade seria 800, que terão negativos entre os sadios, dividido pelo total de sadios, então 8 dividido por 9, né? Então, daria então esses valores aqui, 80% a sensibilidade e 89% a especificidade. Uma coisa importante é que o teste, geralmente, muitas vezes, se apresenta já como positivo ou negativo, mas muitas vezes um desafio em pesquisa é traduzir uma variável contínua, né, algo quantitativo, em um resultado com positivo ou negativo, quer dizer, definir um ponto de corte. Então, em laboratório, vocês têm resultados como a glicemia, ou a temperatura de uma pessoa, ou as absorvâncias em um aparelho, por exemplo, quando se fazem as ELISAs, né, que tem alguns valores que dão de absorvâncias nos testes, né? Aí tem que definir a partir de que valor vou considerar que é positivo e a partir de negativo, né? Abaixo desse valor ou ao contrário. Para isso é importante considerar, para definir esse ponto de corte, que devo a melhor sensibilidade e especificidade possível. Também, dependendo do propósito do teste, é possível que eu privilegie seja a sensibilidade ou a especificidade, né? Então, imagine essa situação onde a gente quer diagnosticar diabetes, né? Diabetes, a gente associa diabetes com glicemia automaticamente, né? Mas a diabetes não é a glicemia unicamente. A diabetes é uma doença que inclui um problema, sim, com esse metabolismo dos carboidratos, mas envolve uma série de danos no corpo, né? Lógico que está associado com a glicemia. A glicemia seria a forma mais direta, né, mais factível de avaliar, de medir essa probabilidade da pessoa ter diabetes, né? Ou de medir a presença desse risco. Tem pessoas que têm alguns níveis de glicemia um pouco altos, sem necessariamente estar doentes, por diferentes razões, seja por algo temporário ou alguma condição permanente. Também tem pessoas que podem ter o problema de diabetes em alguns valores baixos, seja por questão de jejum ou alguma situação, algum medicamento, né? Então, se você aplicar os testes em um grupo de pessoas, pode ter estas distribuições, onde não existe um ponto de corte perfeito, né? Aqui em azul estariam uma distribuição de valores de glicemia hipotéticos em um grupo não diabéticos, e aqui em um grupo de diabéticos, alguns deles têm os valores relativamente baixos, e aqui em azul, um pouco altos. Qual seria o melhor ponto de corte, né? A gente tentaria errar o menos possível, né? Então, por exemplo, escolher um ponto de corte aqui, né, que é um valor que está próximo ao que se recomenda internacionalmente, 130, mais ou menos, 126 miligramas por 100 mililitros. E aqui a gente pode calcular
aqui teria, então, os verdadeiros positivos, seriam todos os diabéticos que estão acima desse valor. Aqui estariam os verdadeiros negativos, que seriam todos os não diabéticos abaixo desse valor. E aqui estariam os falsos positivos, né, pessoas não diabéticas, mas que eram positivos, e o contrário, falsos negativos. Tá? A sensibilidade, então, seria esta quantidade aqui, embaixo, que estão pretos, né, as barras pretas, dividido pelo total de diabéticos. A especificidade seria esta proporção dividida pelo total dos não diabéticos. Né? Eu poderia pensar, olha, esse ponto de corte a mim não me convence muito, não estou muito satisfeito com esse ponto de corte, porque estou perdendo, estou deixando de identificar os diabéticos que precisam de um tratamento, né? Então, eu poderia modificar ou reduzir o ponto de corte, né? Aqui, neste caso, dando 90, mais ou menos, como ponto de corte, aí a sensibilidade aumentaria muito, né? Agora, todos os diabéticos ficariam diagnosticados com esse ponto de corte. Quer dizer que a sensibilidade é de 100%, né? Todos eles. Só que o problema é que aumentou muito os falsos positivos, né? E a especificidade caiu bastante, com certeza que está abaixo de 50%. Então, eu vou ter uma pouca especificidade e vou ter muito falso positivo que talvez vá congestionar o serviço de saúde, atendimento, consultas com endocrino, tratamentos desnecessários, etc, etc. Então, isso também é um problema, né? Se alguém quiser privilegiar a especificidade, né, talvez moveria o ponto de corte para um valor mais alto. Antes, quando começou a se diagnosticar diabetes, o ponto de corte era alto. E aí era bastante específico, assim, praticamente todos os que não tinham diabetes não ficavam diagnosticados, né, bastante específico, mas perdiam uma sensibilidade importante, um número importante de pessoas ficavam sem diagnóstico, de pessoas com diabetes, né? Então, aqui nesse caso, geralmente, quando se privilegia a especificidade em detrimento da sensibilidade e vice-versa. Aqui, neste caso, eu baixaria a sensibilidade, aumentando a especificidade, tá? Então, isso em relação à sensibilidade e especificidade. Agora vamos falar dos valores preditivos. Os valores preditivos, eles têm uma aplicação na interpretação de um teste a respeito de um indivíduo em particular ou de um grupo de indivíduos que tende ao resultado, né? Então, a sensibilidade e especificidade partem de que eu sei quem tem a doença e quero saber quantos dão positivo, quantos dão negativo, né? É interessante saber isso. Mas, na prática, o que a gente tem é o paciente e o resultado de um teste. E a gente quer saber quem tem e quem não tem a doença a partir de um resultado de um teste. Então, nesse sentido, na prática, são muito importantes os valores preditivos, positivo e negativo. O VPP, o valor preditivo positivo, indica qual é a probabilidade da pessoa ter a doença se o teste for positivo. E o BPN, o valor preditivo negativo, é a probabilidade de não ter a doença se o teste for negativo. Quer dizer, os valores preditivos se referem à probabilidade do teste estar certo, né? Então, neste caso aqui, a gente, organizando os dados dessa forma, como a gente tinha no exemplo anterior, ao invés de fazer contas na coluna, a gente faz contas na linha, né? A partir do resultado positivo,
Que proporção dos positivos tem a doença e, a partir de um resultado negativo, que proporção dos negativos não tem a doença, nesse caso. Então, o valor preditivo positivo seria 80 dividido por 180, né? Indicaria que 44% das pessoas com resultado positivo têm efetivamente a doença. Já o valor preditivo negativo indicaria que 800 de 820 negativos não têm a doença. Então, isso é 98%. O valor preditivo, se um resultado, nesta população, um resultado negativo, praticamente descarta a doença. Já um resultado positivo, lógico que está associado ao diagnóstico, mas vejam que não chega a 50%. Intuitivamente, a gente percebe que a prevalência, né, da doença é relativamente baixa, só 10%, porque um resultado positivo não necessariamente confirma a doença. Mas como a prevalência é baixa, de novo, né, 10%, um resultado negativo se praticamente a descarta. Então, já podemos ir vendo a partir dessa tabela como a prevalência da doença acaba sendo um determinante dos valores preditivos. Vamos ver isso em um exemplo aqui, hipotético, mas bastante factível. Imagine uma população de 10 mil habitantes, onde 1% da população, quer dizer, 100 de 10 mil, tem a doença, né? Quer dizer que 9.900 não tem a doença, né? E imagine um teste com sensibilidade de 99% e uma especificidade de 95%. Quer dizer que, se tem uma sensibilidade de 99%, 99 de 100 vai dar positivo entre os doentes. E se tem uma especificidade de 95%, então, de 9.900, se for fazer a conta, vai dar 9.405 negativos. Isto é a especificidade, né? Então, um número importante de pessoas sem a doença, que é os 5% desta quantidade, vai dar positivo, né? Vai dar positivo. 495, né? Quando a gente calcula o valor preditivo positivo, tem que considerar o numeral, seria 99, né? Doentes com teste positivo, sobre o total de positivos, vai dar só 17%. Então, o resultado positivo em uma população com baixa prevalência, mesmo assim a probabilidade ainda não é muito alta. Lógico que é um indicador, né? E a pessoa, geral, quando isso acontece, por exemplo, em programa de screening, de cribado, de rastreamento de doenças, as pessoas geralmente precisam fazer testes adicionais para confirmar doenças, tipo HIV, ou problemas ou até tamizagens de doenças como câncer, etc. Então, com uma prevalência baixa, o valor preditivo positivo vai ser baixo também. Olhem como um cenário com uma prevalência um pouco maior, 5%, né? Ainda não é uma prevalência muito alta. Mas se a gente aplicar os mesmos indicadores de sensibilidade e especificidade, teríamos, então, 5% da população doente, dos quais, seriam 500 pessoas, dos quais 495 dariam positivo, né? E, mantendo esta proporção de 95%, 475 não doentes dariam positivo. Aqui, o valor preditivo positivo subiria para 51%. Então, com uma mudança relativamente pequena na prevalência, né, de 1 a 5%, o valor preditivo positivo aumenta muito, né? E aqui, nos primeiros, até certo valor, tem um incremento muito importante. Depois se estabiliza um pouco, depois vou mostrar isso numa figura.
Agora, o que acontece com o valor preditivo negativo? O valor preditivo negativo, nesses dois exemplos, se calcularia assim: dado que o resultado foi negativo, qual a probabilidade de não ter a doença? Então, no primeiro cenário, uma prevalência muito baixa, dá 99,99%. Quer dizer, praticamente descarta a doença. Já numa prevalência um pouco maior, diminui um pouco o valor preditivo negativo. Só que como ainda é muito alta, ainda é alto esse valor preditivo negativo, né? Eu vou mostrar aqui uma figura, como se relaciona a prevalência com o valor preditivo positivo do teste. Assim que vai aumentando a prevalência, com pequenos acréscimos, aumenta muito o valor preditivo positivo, né? E chega até certo ponto, depois já não tem acréscimos muito importantes, mas a tendência é que, assim que aumenta a prevalência, aumenta o valor preditivo positivo. Uma figura similar, mas com o complemento à prevalência aconteceria com o valor preditivo negativo, né? Então, assim, em alguns valores extremos, quando a prevalência, neste caso, quando a prevalência é muito alta, já não vai incrementar muito mais o valor preditivo positivo, né? Quando a prevalência é muito baixa, o valor preditivo negativo se afeta pouco nos valores, nas mudanças iniciais. Isso tem acréscimos importantes quando realmente aumenta bastante a prevalência. Bom, de que depende os valores preditivos de um teste? Dependem da prevalência, né? Quando aumenta a prevalência, aumenta o valor preditivo positivo e diminui o valor preditivo negativo. Não é uma linha reta, é uma curva, como mostrei, né? Mas essa é a tendência: mais prevalência, mais BPP e menos BPN. E também depende destas características que a gente considera inerentes do teste diagnósticos, que são a sensibilidade e a especificidade. Se aumentar um deles sem diminuir o outro, né, que isso pode acontecer quando se melhora o teste diagnóstico, os valores preditivos, os dois deveriam aumentar. Isso é algo que é importante saber. Então, em relação à prevalência, podemos fazer algumas simulações, né? Aqui temos uma situação hipotética na qual temos 50% de pessoas doentes em uma amostra de 1.500, não? E um teste que não serve para nada, né? Porque classifica a metade positivo, a metade negativo, né? Então, temos uma prevalência de 50%, uma sensibilidade de 50% também, especificidade de 50%, valor preditivo positivo 50-50. Então, é uma distribuição aleatória, praticamente. Seria o esperado uma distribuição totalmente aleatória. Se diminuir a prevalência, quer dizer, se ao invés de 500, ficam 200 doentes, neste caso, então, ao diminuir a prevalência, o que acontece com o valor preditivo positivo? Então, 100 de 500, isso já é 20%. Né? Então, diminui a prevalência, diminui o BPP, e se é 400 de 500, né? Neste caso, aqui embaixo, aumentaria. Então, baixa a prevalência, aumenta o valor preditivo negativo. E diminui positivo. Como já tinha comentado, então, a prevalência aumenta o BPP e diminui o BPN. Agora, acontece, voltando ao exemplo, a este exemplo, vamos pensar neste exemplo no qual existe uma prevalência de 20% de um evento, né? De 1.200 tem a doença.
E vamos nesse teste que inicialmente não tem muita utilidade, porque classifica metade como doente, metade como não doente, parece de forma aleatória isso. Vamos a aumentar, ok, vamos a aumentar a sensibilidade. Aumentar a sensibilidade indica que mais pessoas, uma maior proporção de pessoas com a doença são diagnosticadas. Aqui, nesse caso, a maior proporção das pessoas são diagnosticadas, subiu para 90% de sensibilidade, que é 180 de 200, né? Nesse caso, a sensibilidade ficaria em 90%. Né? Ao aumentar a sensibilidade, o valor preditivo positivo aumentou principalmente o numerador. Então, agora ficou 180 de 580, aumenta um pouco o denominador, mas principalmente o numerador. Então, isso aumenta o valor preditivo positivo. Veja que antes estava em 20%, agora aumentou para 31%. E o valor preditivo negativo ficou com um numerador igual, né, os mesmos 400 que estavam antes, mas diminuiu o denominador, porque diminuíram os falsos negativos aqui. Então, também aumentou o valor preditivo negativo, de 80% para 95%. Então, essa melhora na sensibilidade aumentou os valores preditivos, né? Mesmo mantendo constante a prevalência. Agora, vamos fazer o contrário, vamos agora melhorar a especificidade. Melhorar a especificidade seria mantendo uma sensibilidade de só 50%, vamos aumentar a especificidade. Vamos a mover essa barra aqui para cima, né? Neste caso, estariam de 800, estariam diagnosticados como negativos, né? Daria um resultado negativo 720. Isso indica uma especificidade agora de 90%. 720 sobre 800, tá? 90%. É que agora o valor preditivo positivo teve o denominador diminuído. Ficaria 100 dividido por 180, dá 56%, que estava, lembrando, estava em 20%, aumentou para 56%. E o valor preditivo negativo aumentou principalmente seu numerador, então também aumentou para 80%, estava em 80%, aumentou para 88%, aliás, 88%. Então é isso. Resumindo, a avaliação de testes diagnósticos pode envolver diferentes dimensões, incluindo a confiabilidade, né? Que se refere à probabilidade de obter resultados similares, consistentes, quando repetir a prova, e envolvendo a validade de critério, que são os principais elementos que a gente falou hoje, né? A validade de critério avaliaria a correspondência entre o resultado do teste com um padrão de referência que consideramos que é o mais próximo à verdade, né? Como indicadores dessa validade, temos a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos. Lembrando que os valores preditivos dependem da sensibilidade e da especificidade, mas também variam em função da prevalência ou condição que desejamos diagnosticar, né? Eu coloco com frequência como exemplo essa questão da prevalência. A gente acaba avaliando muitas vezes até de forma subjetiva, né? Se você, por exemplo, tiver 2 pacientes e os dois dão positivo, por exemplo, para o BDRL, que é um teste de screening para sífilis, né? A doença de transmissão sexual. Se você tem 2 pessoas positivas, e uma é uma senhora idosa, que há muito tempo não tem vida sexual, que além disso tem artrites, e artrites pode dar falsos positivos, né, nessa prova, né? Então, e do outro lado tem uma pessoa, um homem jovem, sexualmente ativo, talvez com fatores de risco de promiscuidade, etc.,
intuitivamente, qual resultado positivo vocês acham que vai ter uma maior probabilidade de realmente ser um indicador da doença, né? Nem precisamos responder, né? O caso da senhora, ela vem de uma população, que seriam as pessoas dessa idade, com essas doenças reumáticas, que tem uma prevalência baixa. Já o moço vem de outra população, que tem um fator de risco com uma prevalência maior. Então, implicitamente, a gente está avaliando isso também, tá meio que intuitivamente sabendo que a prevalência da população a que pertence o paciente é um determinante da probabilidade de que o resultado esteja certo, né? Isso é algo bem importante. Que aqui a gente demonstrou com números, logicamente, mas que intuitivamente a gente pode deduzir. Tem vários livros em epidemiologia que recomendo. Tem um capítulo, o capítulo 5 do livro de Gordis, está dedicado a teste diagnóstico, especificamente a estes elementos de variedade de critério, mas tem outras leituras interessantes que também recomendo. Bom, muito obrigado.